Paz, irmãos. Como eu li ali com vocês no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que os homens do Senhor, os servos dele, todos os discípulos estavam no barco. E o Senhor estava dormindo enquanto uma grande tempestade acometeu aquele barco. Enquanto em meio a uma grande tempestade eles estavam desesperados. O Senhor Jesus estava dormindo. Porque muitas das vezes, em meio às lutas e dificuldades, opressão e situações, nos encontramos numa situação tão adversa e clamamos por Deus. E a verdade é que achamos que Ele está dormindo. Achamos que Ele não está nos vendo, ou não está entendendo que estamos à deriva, que precisamos de ajuda. E encontramos o Mestre dormindo. Por que Jesus estava dormindo aqui neste momento? Essa mensagem é uma mensagem linda. Eu conversei com vocês que lá no começo do capítulo 8, Jesus traz na sua caminhada, algumas curas, né? E agora chegamos ao momento do ápice desse texto, aonde Jesus está num barco e uma grande tempestade acomete esse barco. Os discípulos viram um Jesus que curou o leproso, que curou um homem, ainda mesmo sem um homem estar presente. Os discípulos ainda viram Jesus curando a sogra de Pedro. Sem contar outras maravilhas que aconteceu depois disso. Que o texto vai nos dizer que ainda o Senhor Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, ainda curou muitos outros que estavam ali na região. Esses homens estão à deriva em um barco, com um mestre que curava, que expulsava demônios, que fazia milagres e maravilhas. Só que este mesmo Senhor estava dormindo. Meu irmão, sabe por que o Senhor estava dormindo? Porque se você voltar um pouco o texto, lá em Mateus capítulo 8, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. O Senhor Jesus estava na casa de Pedro. Depois da cura ali da sogra de Pedro, começa a se juntar uma grande multidão. E ali o Senhor faz vários milagres. Mas daí ele vendo aquela multidão se aumentando, então ele fala para os discípulos, ordenando a eles, vamos entrar no barco e passar para outra margem. O Senhor estava descansando porque ele já tinha dado uma ordem. Porque ele já tinha prometido que eles passariam para outra margem. A nossa preocupação é que no meio da tempestade achamos que vamos morrer. Achamos que vamos ficar à deriva. Mas o Senhor prometeu que passaremos lá para o outro lado. Passaremos a margem desse rio. E no outro lado em vida estaremos. O Senhor prometeu que passaríamos para o outro lado. O Senhor prometeu que estaríamos em segurança. O Senhor estava dormindo porque Ele já fez a promessa e a palavra dEle Ele cumpre. A palavra dEle é verdadeira e fiel e Ele não falha. O Senhor estava descansando porque Ele já fez a promessa. Ele já fez a promessa. Então não pense que o Senhor Jesus Cristo Ele está dormindo porque Ele não está te vendo. Mas simplesmente as lutas e as dificuldades elas vão vir. Mas se você confiar na promessa, confiar no que o Senhor disse, entender que Ele falou sim, que você vai conseguir passar para outro lado da margem, certamente você vai chegar lá. Porque se foi o Senhor que prometeu, a palavra dEle não volta atrás, Ele é fiel para cumprir e para levá-la até o final. Daí o Senhor Jesus Cristo olha para aqueles homens e fala assim, mas homens de pequena fé, como duvidar de um Deus a qual fez tantos milagres e agora uma tempestade vem atormentar os vossos corações? O Senhor Jesus se levanta, olha para o vento, olha para o mar e fala, calma-te, vento, aquieta-te, mar.
E aqueles homens surpresos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus de Nazaré, Deus conosco. Ele deixou a sua glória para estar no meio de nós. Emanuel é o teu nome. Ele traz cura, ele liberta a tua alma, ele acalma o vento e a tempestade do seu coração. Este Jesus que eu te apresento nesta manhã, que pode mudar a tua casa, que pode trazer paz para a tua família, que pode aquietar e acalmar este vento que está há tanto tempo te atrapalhando, que está há tanto tempo te trazendo agonia, angústia, e você não vê paz. O Senhor Jesus pode mudar a sua história hoje. Você precisa fazer uma coisa: reconhecer a esse Senhor, reconhecer a esse Jesus, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida. Eu falo de você hoje, de Cristo, porque um dia Ele mudou a minha história. Porque eu não sou o mesmo que eu era antes, mas o Senhor Jesus Cristo transformou a minha história. E cabe a mim a espalhar essas boas novas, porque o Senhor Jesus está à porta batendo. E se você abrir essa porta, Ele fará morada em ti, mudará a tua história e te dará o sentido para a tua vida. Graça e paz, que o Senhor Jesus o abençoe, que você fique com esta mensagem. O mar pode estar revolto, as turbulências podem estar te afetando e você já não sabe mais o que fazer, mas o Senhor Jesus Cristo está dentro do barco. E não se preocupe se Ele está dormindo, o importante é que Ele está dentro do barco, e na hora certa Ele vai se levantar e vai acalmar essa tempestade. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe.